Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos e todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos os ouvintes que nos ouvem através do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou o irmão em Cristo, irmão Jonas, aqui do canal Buscando o Reino do Céu. Amém, meus irmãos? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, né? Curta também esse vídeo e vamos de mais e mais buscando a palavra de Deus. Hoje, irmão, nós vamos trazer um tema acerca, será que Deus usa animais? Porque eu escuto muito por aí, irmãos. Deus usou a jumenta, né? Para corrigir. E Deus falou através da boca da jumenta, e isso, aquilo, né? Mas só que muitas pessoas não têm uma mente mais aberta diante a palavra de Deus. E hoje nós vamos entender, né, acerca dessas questões. Será mesmo que Deus usa animais? O que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Amém, irmãos? A Bíblia fala no capítulo 3, né, do livro da Gênesis, que estavam todos pacificamente ali no jardim do Éden, né, para que os irmãos entendam. E veio a serpente, e Satanás entrou na serpente. Ali já foi o começo onde o animal falava com o homem e com a mulher. Mas estavam todos ali no paraíso, né, no jardim do Éden. Só que a serpente enganou Eva, né, falando para ela: é verdade que não pode comer do fruto que está no jardim? Eva olha e fala assim: bom, não é bem isso. Nós podemos comer dos frutos, mas nós não podemos comer do que está no meio do jardim. Essa foi a ordenança de Deus. E aqui, irmãos, vamos ler no livro de Números, capítulo de número 22 e versículo de número 22. Números, capítulo 22 e versículo 22. Amém? Vamos ler aqui para ver se é isso mesmo que muita gente fala, né, por aí. Deus usa até a jumenta, Deus usou a jumenta, né, para falar com Balaão, isso e aquilo. Vamos ver. Diz assim, capítulo 22, versículo 22. E a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Então tinha a jumenta e tinha 2 dos seus moços, né? Agora vamos ler o versículo de número 27. Números capítulo 22 e versículo 27, que diz assim: E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha aí, irmãos. O Senhor abriu a boca da jumenta. É como um mudo que não fala e volta a falar. Deus não usou jumenta, irmãos. Deus não usa animais. O animal é irracional. O animal não tem raciocínio. O Espírito Santo não habita em templo de animais. Amém? O animal só tem alma. Ele não tem o raciocínio. O animal não tem a consciência que o ser humano tem. Amém, meus irmãos? O ser humano sabe. Se ele colocar a mão no fogo, ele vai se queimar. O ser humano sabe. Se ele atravessar a rua correndo e não ver o carro, vai ser atropelado. Já o animal não tem esse raciocínio. O animal, ele é guiado por instinto. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Deus abriu a boca da jumenta. Deus não usou jumenta. Amém, irmãos? Senão Deus não teria feito ser humano. Quando Deus quer falar, Ele usa o ser humano para falar. Nós podemos ver em meio à Bíblia Sagrada, amém? Que quando Deus descia, né, no tempo da lei, sobre um dos profetas, o profeta ia lá e falava: assim diz o Senhor. Você não vê o Espírito descendo no meio de um bode, irmãos. Você não vê o Espírito de Deus descendo no meio de uma galinha. Você não vê o Espírito de Deus, irmãos, descendo no meio de um cachorro, né? O Espírito de Deus,
ele habita no templo do homem e da mulher de Deus. Então, irmãos, Deus abriu a boca da jumenta, e a qual disse Balaão: que te fiz eu? Que me espancasse 3 vezes. 3 vezes Balaão espancou a jumenta. Agora a pergunta é: por que que Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão? Deus poderia falar com os moços, né? Deus poderia falar com os 2 que estavam com Balaão, porque tinha 2 junto com Balaão e a jumenta. E aí? Mas sabe o que aconteceu? Estavam todos cegos por causa do dinheiro. Nenhum deles viu o anjo, somente a jumenta. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Deus teve que abrir a boca da jumenta, porque o profeta estava tão cego, mas tão cego, que ele não estava vendo o anjo do Senhor. E tem pessoas que é assim também. O anjo está na frente parado, e ele está indo de em frente, ó. Não é a vontade de Deus, ele está seguindo a vontade de Deus, ó. Está seguindo o caminho dele, ó. Não é o querer de Deus, ele está seguindo o querer dela, ó. Então, irmãos, Deus teve que abrir a boca da jumenta. O profeta não estava enxergando o anjo do Senhor. Profeta, hein? Ó, pra você entender. Então Deus teve que abrir a boca da jumenta. Deus não usou a jumenta, viu, irmãos? Porque se Deus quisesse usar a jumenta, já no primeiro instante, a hora que ela visse o anjo, ela ia falar assim: eis que o Senhor colocou um anjo como adversário, hein? Né? Aí sim, Deus ia usar a jumenta, mas não. Ela foi espancada. Aí ela falou assim: por que tu me baste? Não sou eu a tua jumenta? Desde o princípio que andasse com tu? Né, irmãos? Aí a Bíblia fala que Balaão se ira. Ele fala assim: mas eu tô querendo que você não vai. Ó, vamos ler aqui, ó, o versículo de número 29. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui até hoje? Costumei alguma vez fazer isso contigo? E aí ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Irmãos, a jumenta foi espancada 3 vezes. Aí no último momento, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Balaão estava tão corrompido que precisou a jumenta abrir a boca e falar com ele, irmãos. Tá entendendo isso aqui? Deus poderia usar os moços, mas preferiu, né, irmãos, abrir a boca da jumenta. Tá entendendo? Mas Deus não usou a jumenta, irmãos. Deus abriu a boca da jumenta, né? Então é uma grande diferença entre Deus usar e Deus abrir a boca de uma pessoa. Amém? Ou de um animal. Tá entendendo? Porque no Jardim do Éden os animais se comunicavam com o homem. Mas depois de um tempo, a hora que entrou o pecado, já não teve mais a comunicação. Os animais são irracional. Amém, irmãos? Eles não têm raciocínio. Eles não têm, né? Louvado seja Deus, a consciência que o homem tem de raciocinar as coisas. Então, irmãos, vamos ler aqui. Vai para vocês verem. E ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Tá entendendo? Ó, pra você ver o que o dinheiro faz, né, irmãos? O que a riqueza faz? Corrompe o homem, né? Ele estava tão decidido: eu vou lá receber o cachê. Balaque vai me dar muito, hein? Mandou uns príncipes, agora mandou outros. Tá com bastante dinheiro, hein? Então entenda uma coisa, irmãos. Deus, ele não usa animais. Ele fez o ser humano para adorar ele, e ele habita no templo do homem e da mulher de Deus. Amém? Senão, Deus ia falar claramente: eu uso também animais. E até outros versículos, irmão, falando que Deus usa animais, que Deus está com, né, o Espírito Santo está habitando em animais, né? Mas não tem. Amém? Deus abriu a boca da jumenta. Deus não usou jumenta, irmãos. Amém? Irmãos, Deus usou sim. Se aqui Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. Deus usa quem ele quer, mas Deus não está falando de animais. Amém, irmãos? Diferente isso daí. Seu cachorro fala com você? Já viu seu cachorro, Deus usar o seu cachorro aí, irmão, na sua casa? Ou seu gato? Seu gato fala com você?
Então, irmãos, nós precisamos mais e mais examinar a palavra de Deus e entender, né, irmãos? Muitas pessoas só falam aquilo que outras pessoas falou. Os irmãos, é isso que os irmãos muitas das vezes não entendem. Muitas pessoas falam aquilo que outra pessoa falou, mas ela não vem examinar a Bíblia para ver se é isso que a Bíblia está falando. Amém, meus irmãos? Então entenda uma coisa. Deus, ele abriu a boca da jumenta. Amém? Todos estavam corrompidos quando foram ao caminho para amaldiçoar o povo de Israel. Mas só que a jumenta, que pecado que a jumenta tinha, né? O animal, ele não tem nenhum pecado, ele não sabe o que é certo, o que é errado, ele é irracional. Mas Deus teve que abrir os olhos, abrir a boca da jumenta e fazer com que a jumenta enxergasse para que o seu dono não viesse morrer. Então quer dizer o quê? A jumenta, ela sabia, se ela fosse de encontro ao anjo, o anjo do Senhor ia matar Balaão e deixar ela viva, mas só que não. Ela amava o seu dono. Tá entendendo isso aqui, irmãos? Então foi preciso Deus abrir a boca da jumenta, porque tu me bate, porque tu me espanca. Não que Deus usou a jumenta, viu, irmãos? Senão desde o começo, e tá escrito assim, ó, e Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Não. Deus abriu a boca da jumenta. Amém, meus irmãos? Então a diferença entre Deus usar e Deus abrir a boca. Amém, irmãos? O que vocês acham dessas questões? O que os irmãos entendem sobre isso? Deixa aí nos comentários, irmãos. Amém? Porque a Bíblia diz que nós erramos porque nós não lemos e nós não temos a leitura da palavra. Errais porque não tem o conhecimento. Mas a partir do momento que nós começamos a se empenhar em buscar o conhecimento de Deus, Deus, ele nos ajuda a entender a sua palavra. Amém, irmãos? Deus não usou a jumenta. Amém, irmãos? Então Deus não usa animais. Deus, ele usa os seres humanos. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Quem entendeu aí? Amém? Pode ver que tem um monte de pessoas que tá falando por aí, né? Mas Deus usa a jumenta assim, isso e aquilo. Então o que está escrito aqui? Deus, o Senhor abriu a boca da jumenta. Aí, ó. Vou estar até marcado aqui, irmãos. Quer ver? Ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó, irmãos. Ó. Bem aqui, ó. E o Senhor abriu a boca da jumenta. Glória a Deus, né, irmãos? Tem uns fariseus aí que ficam bravos, né? Não, Deus usa o animal. Usa. Peça pra Deus usar o seu gato aí na sua casa. Deus usa o cachorro. Usa. Então fala aí então pra Deus usar. Senão no dia de hoje, irmãos, se Deus usa até os animais continuaram aí sendo falando ainda. Deus usando. Mas não foi isso que aconteceu. Deus abriu a boca da jumenta. Amém, irmãos? Se não ia estar escrito, Deus usou a jumenta. Não, Deus abriu a boca da jumenta. Lê aí o livro de Números, capítulo 22, desde o começo, que vocês vão entender a história. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você é novo nesse canal, se inscreva também. Compartilhe esse vídeo para estar alcançando mais vida. Vamos mais e mais buscando o reino do céu. Deus abençoe em nome de Jesus.